Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você está acostumado que aqui no canal eu abordo vários temas em um vídeo só. Eu vou tentar abordar mais de um aqui nesse vídeo, mas eu vou fazer uma análise mais aprofundada agora sobre a CPI que está acontecendo lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tem muita coisa que está chamando a atenção nossa aí. A oitiva de ontem, quinta-feira, foi o Fernando de Souza Oliveira, tá? E tá a todo vapor essa CPI. E é por isso que eu quero trazer aqui a análise dos principais pontos. A ideia era ouvir duas pessoas na CPI, mas somente o Fernando de Souza, que acabou por ser ouvido nessa CPI, e eu garanto para vocês, muita coisa importante aqui vai sair dessa CPI. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Esse é o nosso terceiro vídeo do dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, então vou fazer análise jurídica do caso aqui também da CPI. E a gente vai fazer uma análise também filosófica, que eu também sou filósofo, então a gente vai ver o que está implicando aqui essa CPI, o que traz de favorável o Anderson Torres, o que traz de prova, e eu garanto para vocês, aqui nessa CPI já vai começar a dar subterfúgios para mostrar omissão do governo federal aqui através da CPI. Então vem comigo. Só lembrando a você que se não for inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Essa matéria que eu estou trazendo para vocês é daqui do jornal Metrópolis, tá, pessoal? Jornal Metrópolis, atos antidemocráticos da primeira sessão, indica qual será o caminho da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Veja o que foi levantado no primeiro dia de sessão, quais os apontamentos iniciais e próximos passos que a CPI investiga. Então, lembrando a vocês que essa primeira CPI teve a sua primeira participação, né? E o Fernando, ele foi o secretário do Distrito Federal, e ele estava no lugar do Anderson Torres, assumindo interinamente, enquanto Anderson Torres estava de férias, tá? E a gente vai falar sobre isso aqui. Mas as declarações dele são polêmicas, inclusive por causa de um áudio dele vazado, tá? Depois que começou a sessão, um áudio dele foi vazado do dia, de uma hora antes de começar os ataques, ele soltou um áudio, e esse áudio foi utilizado para confrontar o depoimento dele lá nos atos na inquirição da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá bom? Então vamos lá, vamos entender aqui, eu vou fazendo a leitura e trazendo a explicação para vocês aos poucos, tá bom? Ó, os deputados distritais ouviram nesta quinta-feira, por mais de 3 horas, o ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, que era secretário interino do órgão, enquanto então o titular da pasta, Anderson Torres, estava de férias nos Estados Unidos. Entre os destaques do depoimento, Fernando afirmou que a Polícia Militar do Distrito Federal não cumpriu os protocolos planejados 2 dias antes. Vamos lá. Anderson Torres estava com suas férias marcadas para o dia 9. Então, ele passaria a assumir, sair de férias exatamente no dia dos atos. Ou seja, no dia 9 ele já estaria de férias. Então, até o dia 8, sábado, ele deveria estar trabalhando. Entretanto, é praxe do serviço público não trabalhar no sábado e domingo. Então, no dia 8 seria sábado. No dia 7, que é sexta-feira, Anderson Torres saiu de férias para os Estados Unidos. E aí quem assumiu foi o Fernando de Souza Oliveira. Até então, essa é a informação. O que Anderson Torres fez? Ele deixou os protocolos planejados 2 dias antes. Se foi 2 dias antes, foi na sexta-feira. Na sexta-feira, quem entregou os protocolos foi o Anderson Torres. E esses protocolos deveriam ter sido cumpridos. E os protocolos não foram cumpridos. Então aqui a gente já mostra claramente que, sabe, pode ter acontecido, inclusive, uma oscilação aqui para prejudicar o próprio Anderson Torres e também
O Fábio Vieira, que era o comandante, que foi preso também como o Anderson Torres, o Fábio Vieira, que era comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, pode ter sido boicotado. Tanto que o Fábio Vieira, eu vou mostrar para vocês aqui, agiu, fez todo o papel dele, é o que o depoimento do Fernando mostra, tá? Olha esse trecho aqui, ó. Segundo as informações colhidas no depoimento, cerca de 600 policiais militares atuaram na contenção da manifestação antidemocrática, mas não evitaram as invasões. Procurada pela reportagem para comentar as afirmações, a PMDF não se manifestou. Então tá, eu tinha 600 policiais militares lá na CLDF, tá? Na CLDF, e que é a Polícia Militar, PMDF, desculpa, Polícia Militar do Distrito Federal, que é considerada uma das mais hábeis do Brasil, até porque estão lá para defender político e não só o povo, tá? São uma das mais hábeis do Brasil, e eles não cumpriram os protocolos da forma que deveria, mas assim, tinha mais de 3 mil pessoas, tinha muita gente lá nos atos que desceram rumo ao Planalto, e assim, era difícil até de fazer uma contenção desses atos pela Polícia Militar, mas aqui eles mostram que realmente houve essa prevaricação aí da Polícia Militar, ou seja, a conivência da Polícia Militar. Esse trecho aqui é importante. Ao longo do depoimento, parlamentares levantaram os primeiros apontamentos. O Chico Vigilante, que é do PT, que foi o instaurador dessa CPI, inclusive a pedido de movimentos sociais, MST, movimentos de esquerda que queriam descobrir quem eram os responsáveis, até eles agora já estão recuando, já estão começando a ficar com medo do que pode ser vazado ou do que pode surgir nessa CPI aqui, ó. O Chico Vigilante, presidente da CPI, avaliou que ficou clara a conivência de autoridades da PM, ou seja, algumas autoridades da PM foram coniventes. Não podemos falar do Fábio Vieira, que ele seria conivente estando lá no fronte de batalha para ele mesmo ter a sua vida ceifada ou então sofrer graves violências. Então, vamos entender um pouco mais. Já o relator da comissão, o deputado distrital Hermeto, que é do MDB, não é do PT, questionou se poderia ter acontecido um movimento para enfraquecer o então comandante da PMDF, Coronel Fábio Augusto Oliveira. Aí ele chegou a ser, aqui ele fala, ele chegou a ser ferido enquanto tentava conter os atos bolsonaristas na Praça dos Três Poderes. Em imagens, o coronel apareceu sangrando na região do rosto, enfrentando. E hoje ele só está livre porque essas imagens vazaram. E logo depois que essas imagens vazaram, o governo do PT, desesperado, correu e colocou sigilo. Pois é, o sigilo que ele tanto atacou de Bolsonaro, veio e colocou sigilo nessas informações que o Brasil inteiro quer saber. O porquê que o Lula colocou sigilo. E é por isso que a CPI é tão importante. Então, lá nos bastidores da Câmara Legislativa, alguns deputados falaram que o Naime, que também chegou a ser preso, estava inclusive de férias, já tinha procurado alguns deputados distritais, querendo assumir a vaga do até então comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o Fábio Vieira, que foi preso, tá? Que foi preso também. Então, dentro desse contexto, a gente entende o seguinte: foi deixado um protocolo, o Anderson Torres, por certo, no dia 9 não estava a trabalho, estava de férias, e também foi constatado que o Fábio Vieira estava atuou, e que a omissão, ou seja, se é que foi omissão, foi por parte dos 600 policiais militares que estavam lá para fazer o trabalho, que não contiveram os manifestantes. Em relação ao Exército, tá? Vamos entender aqui também em relação ao Exército. As ações do Exército durante as tentativas de prisões também foram discutidas no primeiro depoimento da CPI. Fernando de Souza Oliveira chegou a admitir dificuldades para que a PM pudesse cumprir as ordens de deter os golpistas acampados em frente ao quartel-general no mesmo dia dos ataques. Vamos entender isso aqui, tá? Juridicamente falando. Depois dos atos, a Polícia Militar do Distrito Federal foi até o QG do Exército. Lá,
se tivessem provas e constatassem que tinham pessoas que depredaram o patrimônio público com filmagem ou alguma coisa, essas pessoas poderiam ser presas em flagrantes. Mas os outros que nem desceram lá, esses não poderiam. E aqui tem um ponto específico. O coronel Arruda, do Exército, era quem comandava, era o comandante do Exército à época. Já na gestão Lula, tá? Gestão Lula. E ele entrou em contato com Lula e falou, olha, se você deixar prender aqui vai ser um caos, porque você vai estar levando inocentes. Quem não participou dos atos aqui vão presos e você vai estar prendendo inocentes e isso vai dar uma repercussão muito negativa. Lula declarou que não era para prender. Isso é o Arruda que fala, tá? O que a gente chega aqui nesse consenso? Quem atacou, invadiu o prédio dos três poderes, fugiu. Porque a polícia militar voltou para prender essas pessoas só no dia seguinte. Então, se você realmente era um criminoso, um infiltrado, ou alguém nesse sentido, você fugiu. Você não ficou lá. Tanto que é o cara do relógio, dentre outros, fugiram. E quem ficou lá? Quem não tinha nada a temer. Quem não praticou, não participou das invasões. Porque senão teria fugido. Então você pensa, eu estou aqui só manifestando, eu não fiz nada, eu não fui, não invadi, porque foi noticiado, foi feito um auê de que iriam prender, então quem estava envolvido fugiu. Quem não estava, ficou no QG. E quem foi preso? Essa galera que ficou no QG. Esse é um ponto que foi levantado aqui, que eu achei assim que vale a pena ser discutido, é interessante a gente levantar essa discussão aqui. Em relação a Anderson Torres, tá? Outro destaque na oitiva veio dos questionamentos relacionados a Anderson Torres, ex-ministro Jair Bolsonaro. Esse é o problema, o fato de ter sido ex-ministro Jair Bolsonaro. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e atualmente preso. O depoente da CPI afirmou que Torres saiu de férias sem deixar nenhuma orientação específica sobre os atos do dia 8 de janeiro. Ele deixou protocolos, mas nenhuma especificação sobre os atos do dia 8 de janeiro. Aqui, se você for fazer uma análise perfunctória da atuação do parlamentar, a gente tem que entender o seguinte: o que Anderson Torres deveria ter deixado em específico? Se já existia um protocolo, e se já havia chegado informações que, até onde Anderson Torres sabia, as manifestações seriam pacíficas. Você quer uma prova? Vamos olhar aqui mais um trecho aqui da matéria. Áudio polêmico, dá uma olhada. Fernando, que é quem estava tomando a oitiva lá, quem estava sendo tomado a oitiva, foi criticado no dia 8 de janeiro por ter enviado uma hora antes da invasão ao Congresso Nacional do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, um áudio ao então governador Ibanez Rocha, do MDB, dizendo que o movimento estava tranquilo. Na CPI, ele se defendeu afirmando que apenas repassou as informações que recebeu dos policiais. Ora, se ele simplesmente repassou as informações que receberam dos policiais, essas informações chegaram também para os comandantes, essas informações também chegaram para o secretário, que era ele, porque o Anderson Torres nem no país estava. É estranho, não é? Ele, que era o secretário, hoje está sendo ouvido, recebeu essas informações e repassou, dizendo que estava tudo tranquilo. O Anderson Torres, que estava fora do Brasil, é quem foi preso. Estranho, né? Dá uma olhada no áudio que ele falou. Bora ver. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo. Os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, não precisou conter lá em cima ônibus, é um outro ônibus que vai descer. Se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, tá o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Então, esse é o último informe para o senhor. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica. Final do dia, final da tarde, eu passo outro informe para o senhor. Abraço. Pois bem, aqui você consegue constatar, tá,
o áudio dele falando que era tudo tranquilo. E aqui fala: a maioria dos informes que eu recebia era de um ambiente tranquilo e calmo. Recebi informes que posso ler aqui sem falar o nome do policial. Situação tranquila e sem alteração. Beleza, 1 hora antes do início dos atos. Ou seja, essas eram as informações que eram passadas, inclusive, ao Anderson Torres. E o pior que a gente chega aqui, essas informações eram as informações que eram passadas ao Ibanez Rocha, que estava querendo saber, estava ali em diálogo direto, e esse áudio comprova isso, e essas foram as informações que chegaram ao Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que foi arbitrariamente afastado por uma decisão do Alexandre de Moraes. Agora eu te pergunto, provado aqui que o Ibanez Rocha não teve relação nenhuma com isso, porque o Ibanez estava querendo saber, e as informações que foram repassadas tanto pela PMDF quanto pela inteligência federal também, tá? A inteligência federal, a GSI, passou informações. Chegaram ao Ibanez. A Celina Leão, que é a governadora interina, falou que o Ibanez foi induzido ao erro. E se for comprovado que o Ibanez não tinha culpa nenhuma, qual a responsabilidade do Alexandre de Moraes de ter tirado um governador eleito com o voto do povo e deixado esse povo por 90 dias sem o seu governador eleito? Não é um ataque à democracia isso? Então, isso aqui vai trazer provas irrefutáveis. A CPI ainda vai tirar muita poeira, muita sujeira escondida por debaixo do tapete. Tanto é que já há, inclusive, aqui eu vou trazer para vocês um vídeo do Jordi, já tem protocolo, porque segundo os dados que já foram coletados, inclusive preliminarmente pela CPI, o Jordi fez o protocolo aqui, fez o pedido de impeachment do Lula. Ouça aqui comigo. Pessoal, acabo de protocolar o pedido de impeachment de Lula por sua omissão no dia 8 de janeiro. Ficou comprovado que Lula e Flávio Dino tinham conhecimento da gravidade dos atos do dia 8 de janeiro. Eles foram alertados por diversos órgãos de inteligência, como o ABIN, de que havia riscos de depredação e de vandalismo, e agiram por omissão. Aliás, não fizeram nada. Na verdade, Lula viajou e Flávio Dino ficou da janela assistindo tudo, querendo que, na verdade, aquilo ocorresse para poderem utilizar como um fato político. E diante dessa omissão, eles incorrem num grave crime de prevaricação. E por isso está protocolado um impeachment de Lula por esse lamentável episódio no dia 8 de janeiro. Vamos lá. Que ponto eu quero chegar aqui? Em que fase dessa discussão eu quero chegar? A discussão aqui que se tem, inclusive, desse pedido de impeachment do Jordi é até onde Flávio Dino e Lula induziram tanto o Ibanez, quanto o Anderson Torres, quanto o Fábio Vieira a erro para que os atos acontecessem e eles pudessem se aproveitar politicamente desses atos. Isso é o que tem que ser averiguado pela CPI. Se constatar que eles não têm nada de envolvimento, ótimo, mas se constatar que tem, é impeachment, tá? É impeachment, é crime de responsabilidade e pode ser o começo da derrota de Lula, tá bom? Pessoal, eu vou continuar fazendo aqui todas as análises da CPI, então todo o fato que for surgindo a partir da CPI eu vou trazendo aqui para vocês. Peço a você que ficou até o final do vídeo, coloca no comentário que ficou até o final do vídeo, compartilha, manda para o maior número de pessoas o possível e, de acordo com os dados que a gente for recebendo, eu trago essas informações. Então fica ligadinho nos nossos vídeos aí para você saber realmente o que está acontecendo, beleza? Abraço, fica com Deus e até a próxima.